você falou que é a partir da década de 90, né, quando esses parâmetros foram estabelecidos de uma ordem mais, eu acho que perceptível, né, dos conflitos mais contemporâneos. Mas eu queria fazer com a visão, a partir da década de 90, como são vistos os crimes cometidos, por exemplo, nas ditaduras aqui na América Latina, em algumas outras do Extremo Oriente. Qual a luz que se joga sobre esses crimes que ocorreram naquele período, embora não estivessem juridicamente já ainda esse é um amparados? grande problema, porque a ideia de que crimes contra a humanidade podem ser cometidos fora de um contexto de guerra, de conflito aberto entre duas ou mais potências, isso fica mais consolidado na década de 90. Sim. Então as ditaduras latino-americanas elas caem num certo limbo, embora haja todo um esforço internacional, e isso perpassa também pelos próprios estados latino-americanos, de reconhecer, né, de reconhecer que houve crimes contra a humanidade. Sim. Ou no mínimo, e aí tem uma confusão de conceitos, no mínimo graves violações de direitos humanos cometidas por essas ditaduras, né? Ainda que não se enquadre exatamente na formalidade do conceito de crimes contra a humanidade, não há dúvidas de que esses atos eles violavam o direito internacional dos direitos humanos já na época em que foram cometidos. Ok. E aí tem várias questões que podem aparecer no mundo contemporâneo, né? As coisas que a gente tem vivido hoje. A gente estava até falando sobre a guerra na Ucrânia, e em que medida os atos cometidos pela Rússia contra a população ucraniana podem ser reconhecidos como crimes contra a humanidade. A princípio são crimes de guerra, assim, entram inclusive no conceito clássico. Aquilo ali é crime desde pelo menos 1907. Desde a Crimeia, né, pelo menos. Ah, não, tá falando... Tô falando da Convenção da Haia, de 1907, que já estabelece crimes que podem ser cometidos no curso de uma guerra, né, por um Estado contra a população do outro Estado, o qual ele combate ali na guerra. É muito usual que as pessoas deem uma certa ênfase ou coloquem uma carga muito grande na expressão crimes contra a humanidade. Sim. Mas não significa que crimes de guerra sejam menos graves do que crimes contra a humanidade. Isso depende do contexto. São conceitos distintos. Eles se aplicam a situações distintas, mas são igualmente graves, né? São atrocidades igualmente... E eu pensei também nisso porque houve recentemente na mídia, nós soubemos, um debate entre o Macron e o Joe Biden, porque Joe Biden, se não me engano, defendeu que seriam crimes contra a humanidade. O Macron não, né? O Macron deu uma pontuada e disse, não, são crimes de guerra. Então, porque são conceitos diferentes à luz, né, dessa teoria jurídica toda, então acho que é bom realmente termos um esclarecimento, né, sobre isso. Apesar de tão chocante que é a violência que tem sido cada vez maior, né, as notícias são de barbaridades, né, até como você comentou antes, né, Rosana, sobre o ataque às mulheres, assassinato de crianças de uma forma deliberada, de civis, ataques, né, de soldados contra as mulheres. Então, quer dizer, não há o que ser mais assustador. Nesse caso mais recente da Ucrânia, né, essa discussão entre o Biden e o Macron, a princípio, do ponto de vista técnico, o Macron tem razão. Sim. Mas é preciso também avaliar, porque essas realidades, e a história do século XX mostra, essas realidades, elas muitas vezes elas superam o direito ou a discussão jurídica antecedente. Então, é possível que haja uma discussão posterior ao fim do que nós estamos vivendo hoje, que implica uma revisão do conceito, né? Tem nuances aí que precisam ser levadas em consideração. Tem muita coisa que não tem jurisdição, né? Não tá, assim... Não tem jurisprudência, não tá tudo, desculpa. Porque o fato, ele sai, né, de um enquadramento possível. A gente não consegue contemplar antes, quando a gente pensa na norma, todos os fatos que posteriormente podem ser abarcados por ela. Até porque hoje o planeta é uma coisa global, né? Você fica Agora, sabendo... eu mesmo, assim, já é uma coisa até fora da discussão técnica, né, do vocabulário técnico, eu tenho até dificuldade de entender o que está acontecendo hoje como uma guerra, porque, na verdade, o que houve foi uma invasão. A Rússia entrou ali dentro e começou a bombardear e a matar as pessoas. Guerra, na minha concepção, é uma coisa minimamente bilateral. Não há uma ofensiva militar da Ucrânia contra a Rússia. O que há é uma ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia, é uma coisa muito unilateral. Mas é como você colocou, são questões contemporâneas. As situações hoje são tão atípicas
que só com o decorrer agora, né, passado esse conflito, uma hora ele vai ter que ser resolvido, né? Para ter essa visão retrospectiva e ver como de fato se define ali à luz da história, à luz do direito, que seja o direito internacional. É muito, infelizmente, está acontecendo. Né? Quando você pensa no que foi a guerra na Síria, Sim. não estou aqui fazendo juízo de valores, eu não sei quem está certo ou está errado. Sim. Eu tenho falado isso muito. A Rússia pode ou não pode? Não estou discutindo se ela pode ou se ela... Nada justifica uma guerra. Nada. Né? Nada justifica uma guerra. Agora, quais são os motivos da Rússia ou da Ucrânia? Bom, isso é uma outra discussão. Né? Por que houve uma guerra civil na Síria, se o Bashar al-Assad está certo ou errado? Não, isso é uma outra discussão. O fato é que o que aconteceu na Síria foi muito sério também. Né? Criança... Porque mistura tudo, né? Agora, por que essa expressão crimes contra a humanidade ela tem esse apelo, né? E por que o Biden tenta usar essa expressão para descrever o que nós estamos vivendo? Sempre o porquê, né? Isso volta também à discussão sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso. Depois que esse conceito foi estabelecido, a revisão, né, do conceito de crimes de guerra que resultou nesse conceito de crimes contra a humanidade, começaram diversos trabalhos, os estudiosos, os acadêmicos, tentando pensar o que significa isso, um crime contra a humanidade, quem é a humanidade, em que medida a humanidade é atingida por esses crimes, o que significa isso. E tem alguns escritos muito interessantes da Hannah Arendt sobre isso. Sempre. Nós sempre voltamos a Hannah Arendt. Sempre. Então vamos falar. E aí ela faz uma citação, e a Cleide até me pediu para que eu falasse um pouco sobre literatura, ela faz uma citação a Thomas Mann, em que ele, já exilado na Suíça, escreve um texto para um jornal alemão dizendo: somos todos humanos. Né? E aí ela constrói em uma passagem de origens do totalitarismo e depois retoma isso em Eichmann, em Jerusalém, são dois livros muito importantes dela. Ela desenvolve a ideia de que, e ela cita Aristóteles, de que o homem ele é um animal social porque quer conviver com outros homens. Então, todo ser humano sente necessidade de viver em convivência com outros homens. E é também um animal político, porque ao mesmo tempo que ele sente necessidade de conviver com outros homens, ele sente necessidade de organizar essa convivência, de articular o social. Só que as pessoas têm ideias muito diferentes do que é a melhor maneira de organizar o social, de qual é a melhor organização do social. Isso. E aí, muitas vezes, essas maneiras distintas, essas visões distintas, esses prismas diferentes, eles entram em choque. Na visão da Hannah Arendt, aquilo é um crime contra a humanidade, ou esses crimes são, de fato, crimes contra a humanidade, porque eles atacam tanto a dimensão social quanto a dimensão política do ser humano. Esse é o argumento dela. Isso. E aí, acaba que fica tão forte que a expressão ela ganha esse apelo no debate público. Exato. É uma expressão muito forte. O povo judaico, eles têm toda a sua cidadania mínima que seja anulada, né? Num processo ali, com a ascensão ali do nazismo. E então, assim, não se justificava. E isso vale, inclusive, para perseguições políticas em outros contextos, exatamente, como no caso das ditaduras latino-americanas. As perseguições contra os opositores políticos, as pessoas que discordavam, criticavam o regime, essa oposição também ela é contra a humanidade, porque ela é contra a essência política do homem. Muito legal isso. E nesse processo, infelizmente, né, esses movimentos que estão ocorrendo aí de ascensão, né, de uma extrema-direita, até no limiar de regimes totalitaristas, algo impensável, né, no século XXI, mas está acontecendo. O que me assusta mais, nós falamos sobre literaturas distópicas, que elas tratam muito disso, é uma tentativa também, além disso, que é o cerceamento da subjetividade, é de atingir por mecanismos sofisticadíssimos, a tecnologia fazendo um papel muito grande nesse sentido, de cerceamento, de controle da subjetividade, porque aí se anula totalmente, aí o controle está feito. Né? Então, nós estamos vivendo realmente um momento de crise muito grande, né? Muito grande mesmo.